E o salmo que nós vamos meditar nesta manhã, o salmo de número 138, um salmo de Davi, o primeiro salmo de uma série de 8, que foi colocado então aqui nessa parte dos salmos, e que dessa forma então se completa o número de salmos então que foram desenvolvidos por Davi. E neste salmo, Davi, ele louva ao Senhor, ele agradece ao Senhor por causa de uma resposta de oração. E o tema desta mensagem, nesta manhã, eu quero falar sobre gratidão pelo amor fiel de Deus. Amém? Gratidão, queridos. Nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor e dizer como o salmista Davi, ele se refere ao Senhor aqui: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltemos de novo ao versículo 1. Quero que a igreja toda agora repita esse texto. Todos, render-te-ei graças. Sabes, aliás, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentaste, ou seja, me deu força, alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor, lida. Clamamos ao Senhor que nos dê um coração grato a ti, que nos dê um coração, ó Deus, que possa voltar-se para o Senhor em louvor, em adoração, em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Ó Pai, nos abençoa nessa manhã, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar? O Salmo, portanto, ele fala de gratidão, da gratidão pelo amor fiel de Deus a Davi. Então o Salmo, como eu falei para os irmãos, o primeiro de uma série de 8 salmos, não conseguimos aqui identificar necessariamente o contexto. Alguns falam que 2 Samuel, ali capítulo 7, mas o fato é que Davi está rendendo graças ao Senhor por causa de uma oração respondida. O versículo 3 nos diz: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Ou seja, alentar, então animar, encorajar, alimentar, sustentar, estimular. Ele diz aqui, a força da minha alma. Ou, como diz na NVI, quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Queridos, o Salmo, portanto, ele está tratando aqui de um louvor a Deus, de uma adoração a Deus. O Salmo não trata sobre Davi, mas o Salmo é sobre Deus, quem é Deus e quem é este Senhor que escuta as orações e que zomba daqueles que não são deuses. Portanto, o salmista agradece ao Senhor pela resposta da oração, e não somente por causa da resposta da oração, mas porque respondendo à oração, o coração de Davi foi fortalecido, foi animado. Davi então ele recobra forças diante do Senhor, porque o Senhor respondeu à sua oração. Queridos, eu pergunto para vocês, nesta manhã,
Como está o seu coração? Como está a sua alma diante de Deus? Está fraco? Abatido? Eu quero te dizer que este salmo, ele nos revela um Deus que escuta as nossas orações. Ele revela um Deus que responde às nossas orações e nos fortalece para a glória do seu nome. Amém? Portanto, o salmo aqui ele vai falar então da ousadia de Davi em se colocar com muita humildade diante do Senhor, ao fato dele dizer que vai confessar o Senhor diante dos deuses, a palavra aqui, poderosos, na presença dos poderosos, a palavra no hebraico Elohim, pode também significar deuses, pode significar reis, aqui na atualizada, traduzida por poderosos, cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu santo nome. Queridos, diante das adversidades da vida, diante dos problemas da vida, como o próprio salmista retrata aqui no versículo 7, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio aos problemas que possamos viver, nós temos confiança num Deus vivo, num Deus todo-poderoso, que alegra as nossas almas e que nos faz ter então gratidão. Ou seja, quando nós lemos aqui, render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, o salmista está dizendo, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, eu louvarei o Senhor, eu adorarei ao Senhor, eu vou servir ao Senhor com toda a minha vida. Então, render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração na presença dos poderosos. O salmo é um salmo de adoração, é um salmo de louvor, e Davi aqui, em meio às suas dificuldades, ele recebe então uma resposta da sua oração, e diz que o Senhor o acudiu, que o Senhor então o ajudou, o auxiliou, como muitos de nós queremos nessa manhã. Nós queremos o auxílio de Deus, nós queremos a resposta das nossas orações, nós queremos que o Senhor possa então nos responder segundo o seu grande amor, segundo a sua grande misericórdia. Portanto, nós temos aqui 3 verdades nesse salmo. São 3 verdades que o salmista aqui nos mostra a respeito da graça de Deus, a respeito do favor de Deus, a respeito de quem Deus é, antes de mais nada. E a primeira verdade é que nós devemos render graças ao Senhor, por causa de quem Ele é. Quem é este Deus adorado por Davi? Quem é o Deus adorado pela igreja? Devemos render graças ao Senhor, porque o Salmo vai nos dizer aqui, ele nos mostra, ele nos fala quem é o Senhor. No versículo 1 ele diz, render-te-ei graças, Senhor, mas se continuarmos lendo aqui, ele vai dizer no versículo 2, por causa, prostrar-me-ei para o teu santo templo, ou seja, Davi está dizendo, vou me colocar de frente para o templo, vou me colocar em adoração ao Senhor, de frente para o templo, e louvarei o teu nome, o nome do Senhor, o nome que revela quem é Deus, o nome que revela quem é o Senhor, o nome que revela todo o seu poder, a sua graça, a sua bondade, o nome do Senhor. Ele diz, por causa da sua misericórdia, da sua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O salmista ele continua falando acerca de quem é Deus, de quem é o Senhor. Ele fala que os poderosos render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. No versículo 5 e no versículo 6 ele diz, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. E no versículo 6 ele diz, excelso, o Senhor é excelso, ou seja, o Senhor, ele habita num alto e sublime trono, ele é excelso, ele é grande, ele é poderoso. Portanto, o salmo está se referindo a quem é o Senhor, quem é Deus, esse Deus que deve ser adorado, que deve ser louvado. O teólogo Herman Bavinck, ele nos chama a atenção, dizendo que em tempos modernos, as pessoas se apegam ao Estado, se apegam muitas vezes ao dinheiro, se apegam à fama, se apegam à ciência. Veja só, hoje as pessoas se apegam tanto à ciência, e eu não estou aqui falando contra a ciência, acho que a ciência ela é muito boa, mas a ciência não é Deus, o Estado não é Deus, a fortuna não é Deus.
E aqui nós vemos um grande problema em nossa humanidade, não de agora, mas desde Adão, desde quando Adão caiu, nós vemos o problema da idolatria na humanidade. Então as pessoas se apegam a deuses que não são deuses, eles se apegam a forças das quais não pode auxiliá-los, que são fracos, que são frágeis, se apegam a situações, a circunstâncias, e o teólogo Bavinck ainda vai dizer, e eles ainda também, até mesmo com simpatias politeístas, também são, ele diz aqui, são expressões de grande sinceridade. As pessoas são místicas, elas se apegam a questões absurdas, que chegam a ser ridículas, mas elas se apegam a isso, e elas colocam-se diante de todas essas coisas, como se essas coisas fossem verdadeiros deuses, e como se isso pudesse auxiliá-las, como se isso pudesse confortar o coração delas. A nossa sociedade, aliás, como muito lembra o pastor Carlos Henrique, muitas vezes aqui, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O homem constantemente está se apegando aos seus ídolos, está se apegando por muitas vezes achando, eu vou ser feliz quando eu tiver então o dinheiro, eu vou ser feliz quando o Estado prover então uma saúde de melhor qualidade, quando o Estado prover uma educação de melhor qualidade, então aí eu serei feliz quando a ciência prover isso ou prover aquilo. E nós já vimos que por muitas vezes a ciência, ela cometeu erros, ela cometeu falhas durante a história da humanidade, nós vemos isso. Então a ciência não é Deus, o Estado não é Deus, o dinheiro, meu querido, não é Deus. E por muitas vezes o ser humano se apega a essas questões, e Davi aqui, ele nos faz lembrar quem é o Senhor, quem é Deus. E quem é o Senhor? Não são os poderosos da terra, como o mesmo Bavinck também vai lembrar, que por muitas vezes as pessoas se apegam a estes ídolos, e não somente se apegam a esses ídolos, como existe aqui no coração delas, na alma delas, uma sinceridade para com essas coisas, o que é um tremendo absurdo, e elas não conseguem enxergar o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, como diz Agostinho. Quem é Deus? Deus é o mais exaltado, melhor, mais belo e mais perfeito ser, aquele de quem nada melhor pode existir ou ser pensado. Ele é Deus, acima de quem nada existe, fora de quem nada existe, a parte de quem nada existe. Vida suprema, verdade suprema, bem-aventurança suprema, sabedoria suprema, ser supremo. Nós nos colocamos diante do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, do Deus que responde orações, e podemos então levantar as nossas mãos para o alto e dizer: render-te-ei graças, Senhor. Amém? Queridos, vamos erguer as mãos e dizer: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Eu não vou me colocar diante de ídolos, eu não vou me colocar diante do dinheiro, eu não vou me colocar diante do Estado e nem da ciência, mas eu vou me colocar diante do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, e a Ele confiarei a minha causa, a minha necessidade, a minha angústia, o meu ser será colocado diante de Deus, e diante desse Deus eu vou render graças, porque eu sei que Ele sim responde às orações dos seus servos. Outro ponto importante aqui, o Senhor, Ele deu aqui uma grande demonstração da sua fidelidade e do seu amor. Portanto, o Salmo mostra os atributos de Deus são revelados nesse Salmo, e Davi, portanto, ele diz que a sua oração, ela foi respondida por causa de quem é Deus. A sua misericórdia, Deus é misericordioso, ou também pode ser traduzido como o teu amor, a tua verdade, que também pode ser traduzido como a tua fidelidade. As consequências é que os reis da terra
ouvirão a palavra do Senhor e renderão graças ao seu nome, versículo 4, grande é a glória do Senhor, grande e excelso é o Senhor, não desamparas, ele ora, não desampares as obras das tuas mãos, por quê? Porque Ele é o Criador, é Ele quem criou todas as coisas e que preserva a sua criação. O apóstolo Paulo, um texto muito importante, em 1 Coríntios 8, 5 e 6, ele nos lembra que, porque, ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus. Um só Deus. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. E aí quando nós perguntamos quem é o Deus adorado por Davi, ou quem é o Deus adorado pela igreja, o nosso Deus é aquele que, embora Senhor de todas as coisas, que embora Criador dos céus e da terra, Criador das nossas vidas, sustentador das nossas vidas, esse Deus, Ele desceu até nós, tornou-se como um de nós, morreu na cruz do Calvário para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Louvamos e adoramos. Nós poderíamos dizer como Davi, render-te-ei graças, Senhor, ou poderíamos dizer, render-te-ei graças, Jesus, por tão grande salvação. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, Filipenses 2, 9 e 10, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, aleluias. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E é diante dele que nos colocamos e adoramos. Grande é a glória de Jesus, conforme João 17,5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus Cristo, Ele é o Criador, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele cuida da sua criação, ele é o bom pastor que cuida de nós, e não somente isso, ele deu a sua própria vida por cada um dos seus eleitos. Portanto, queridos, presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção no que eu vou dizer. Pode ser que as nossas orações sejam muito tímidas. Não sabemos orar como convém. Pode ser que as nossas orações sejam tímidas. No entanto, Deus nos responderá, Deus nos dará respostas de orações, não por causa de quem somos, mas porque Ele é Deus misericordioso, amoroso, fiel e que cuida das nossas vidas. E aí nós podemos então dizer, como o próprio apóstolo Paulo diz, ora, aquele que é poderoso, Deus vivo, Deus todo-poderoso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, Efésios 3. Queridos, se a sua alma hoje ela está fraca, abatida, se a tua alma hoje clame pelo Deus vivo. Busque Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas, aquele que realmente pode confortar o seu coração e que te diz nessa manhã, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então venha ao Senhor, o Senhor verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra. Então essa é a primeira verdade. Nós podemos sim persistir, podemos perseverar na oração, porque sabemos que estamos orando ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso. Segunda verdade, nós devemos render graças por causa da aliança, da graça de Deus para conosco. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, Tu me refazes a vidas, estendes as mãos contra os meus inimigos, a Tua destra me salva. Ou seja, o dia da resposta da oração, o dia em que recebemos uma resposta de oração, queridos, esse dia é um dia de grande alegria, não é verdade?
quando nós temos uma resposta de oração, quando nós estamos por muito tempo ali orando, clamando, suplicando, e aí então o Senhor nos responde, esse dia é um dia de grande alegria, e falamos então como salmista, tu me acudistes e alentaste a força da minha alma, ou seja, me deu força, o cuidado de Deus, nós podemos ver então o cuidado de Deus, e não apenas o seu poder soberano, é a glória dele, mas a sua destra, ela cuida, ou seja, a sua mão direita cuida dos seus, cuida da sua criação, cuida de cada um de nós, cuida dos seus eleitos, cuida das nossas vidas. De acordo com João Calvino, as nossas orações revelam muito mais a bondade de Deus para conosco. Quando oramos e temos a resposta das orações, nós então vemos a bondade de Deus sobre as nossas vidas, o quanto Ele é bom para conosco, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele cuida dos seus eleitos, a sua graça, a sua bondade. Deus, Ele fez uma aliança, Ele fez uma aliança conosco por meio de Jesus Cristo, e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, por causa desta aliança, porque o Senhor então, Ele nos chamou por causa da sua graça, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar, e fez uma nova aliança conosco, nós podemos então nos aproximar diante de Deus com confiança, podemos nos colocar diante do seu altar com confiança, porque sabemos que Ele nos escolheu, que a sua graça nos alcançou, que não é por causa das nossas forças, não é por causa dos nossos méritos, não é por causa do nosso conhecimento, não é pelo aquilo que fazemos, pelo contrário, nós somos pecadores, por muitas vezes cometemos inúmeros erros, falhamos diante de Deus, por muitas vezes a nossa fé, ela é fraca, e agimos como muitos dos discípulos, se dispersando, e fazendo coisas terríveis. O Senhor, Ele conhece o mais profundo da nossa alma, e Ele sabe de todas essas coisas, Ele sabe que somos fracos e que somos pó, mas Ele, Deus Todo-Poderoso, fez uma aliança com o seu povo. A sua graça nos alcança, e não é porque nós somos bons, como eu disse, porque o Senhor, Ele dá graça aos humildes, como Ele diz aqui. A graça de Deus, ela chega para os humildes, os soberbos, Ele os vê de longe, mas os humildes, e Davi sabia disso muito bem, 2 Samuel capítulo 7, vai dizer, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo nos diz que Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pelo contrário, queridos, quando nos colocamos de joelhos, sabemos que é a graça de Deus, sabemos que é a fidelidade de Deus, sabemos que Ele fez uma aliança com o seu povo, e que por causa disso, nós, com humildade, com simplicidade, com singeleza de coração, com os nossos corações rasgados diante do Pai, nós nos colocamos diante dele e falamos, Senhor, salva-nos, acode-nos, Senhor. Grande é a tribulação, grande é a angústia, grandes são os problemas, grandes são as dificuldades, Senhor, mas Tu és Senhor, e eu nada sou. Eu por muitas vezes não tenho forças, irmãos, por muitas vezes nós somos fracos demais, mas quando oramos, quando perseveramos na oração, este Deus Todo-Poderoso, Ele nos envolve com a sua destra, Ele nos enche da sua graça, Ele vai colocando palavras em nossas bocas, Ele vai nos ajudando e nos auxiliando na oração, porque Deus fez uma aliança com o seu povo, e Ele é fiel. Ele é fiel, queridos. Enquanto estávamos aqui na vigília, nós aqui começamos por volta das 10 horas da noite, e aí durante aquela madrugada eu até achei que fosse titubear ali, que eu fosse sentir sono, mas não, queridos, eu estava aqui
com alegria, louvando ao Senhor, e o Senhor colocava palavras em minha boca, e o Senhor, então Ele me ajudava, Ele me auxiliava na oração, Ele me auxiliava a lembrar de pessoas, a me lembrar de causas, a me lembrar das necessidades da igreja, a lembrar dos desafios que nós temos como igreja, a lembrar das pessoas que estão fracas, das pessoas que estão oprimidas, a lembrar do nosso país, do Estado, a maneira como o nosso país hoje se encontra, a nos colocarmos então diante de Deus e falar: Senhor, Tu és Deus sobre todas essas coisas, e o Senhor fez uma aliança com o seu povo, a Tua graça, Senhor, alcança o Teu povo, enche o Teu povo de graça, e faz com que a Sua igreja seja ainda mais forte, que ela de fato seja uma grande luz para o nosso país, para o nosso mundo, para a nossa sociedade. Queridos, os homens estão presos a inúmeros ídolos, muitos desses ídolos são ideologias perniciosas, ideologias que os arrastam para situações, para conceitos que são totalmente contrários à vontade de Deus. Mas a igreja do Senhor, a igreja com quem o Senhor fez uma aliança, é a igreja que tem hoje a responsabilidade de pregar, de anunciar, de falar dos feitos do Senhor. Por isso o salmista ele diz que dará graças ao Senhor diante dos poderosos. Por isso ele afirma que lá no futuro render-te-ão graças, Senhor, todos os reis da terra, todos aqueles que acreditaram em ideologias fúteis, todos aqueles que acreditaram no poder do dinheiro, que acreditaram no Estado, todos esses, um dia, eles se colocarão diante do Senhor e louvarão o verdadeiro Deus. E se lembrarão que a igreja do Senhor, ela proclamava as verdades de Deus. Portanto, meus queridos, nós podemos seguir em oração, nós podemos caminhar em oração, porque temos testemunhos verdadeiros aqui, temos testemunho de Davi, temos testemunhos de muitos dos servos do Senhor, daquilo que Deus ele faz e opera no meio de um povo que o clama, que o busca, que ora e que confia no seu poder. O versículo 7 quer dizer que Deus não nos desampara, pelo contrário, Ele nos dá força, reanima e fortalece o eleito por causa da sua aliança. Terceira e última verdade: devemos render graças na oração por causa dos propósitos de Deus. Ou seja, nós rendemos graças por causa de quem é o Senhor, de quem Deus é. Nós rendemos graças porque o Senhor fez uma aliança com o seu povo, por causa da graça de Deus. Mas nós também rendemos graças ao Senhor, porque os propósitos de Deus se cumprirão em nossas vidas. Temos convicção disso. Ele diz aqui no versículo 8: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Ou seja, o Senhor fará cumprir os seus propósitos, os seus desígnios, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus diz por meio da sua palavra, se cumprirá, ainda que o nosso corpo, ele se desfaça, ainda que nós venhamos passar por inúmeras tribulações, ainda que venhamos passar por inúmeras dificuldades, ainda que grandes sejam as adversidades que cheguem até nós, nós sabemos e temos a convicção de que o Senhor, Ele fará cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Levará a bom termo, ou seja, cumprirá. Deus é Deus, Ele não é homem para que minta, pelo contrário, se Ele então diz por meio da sua palavra que fará algo, isso Ele fará. Ele diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, é a palavra do Senhor. Então nós clamamos ao Senhor, nós pedimos o Senhor, pedimos que o Senhor nos faça orar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E grandes motivos nós temos, irmãos, orar pelos missionários. Nós queremos que a igreja ela cresça, nós queremos que o evangelho chegue para os pobres, para os necessitados, nós queremos que a palavra de Deus venha transformar vidas, nós queremos que a palavra de Deus, ela venha restaurar casamentos, nós queremos que a palavra de Deus, ela de fato cumpra aquilo que o Senhor está prometendo nela. E eu não tenho a menor dúvida de que os propósitos do Senhor se cumprirão nas nossas vidas. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz o seguinte: como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial,
Ele cuida da igreja, e tudo dispõe para o bem dela. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Eu convivo com muitas pessoas que passam o dia inteiro com uma grande ansiedade, depressão, pessoas que chegam para mim e falam assim: eu não estou conseguindo dormir, são muitos os problemas, são muitas as dificuldades. Mas nós olhamos para os servos de Deus, nós olhamos para as nossas vidas, nós olhamos para a forma como nós vivenciamos o Evangelho, e vemos por muitas vezes irmãos que de fato estão passando por grandes dificuldades, mas ainda assim esses irmãos têm uma força para dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por certo Ele se levantará. Deus é Deus, irmãos, e Ele fará cumprir a sua palavra em nossas vidas. João Calvino, ele falando sobre esse texto, ele comenta: Jeová realizará por mim, isto é, continuará a mostrar que cuida da minha segurança, e aperfeiçoará plenamente o que começou, ou seja, aquilo que Paulo diz em Filipenses 1,6, estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos todos recitar esse texto? Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor é bom, irmãos, e Ele fará cumprir os seus propósitos na sua igreja, porque a igreja pertence ao Senhor. O Senhor, Ele fará cumprir toda a sua boa palavra. Davi louva a Deus pela resposta de sua oração e pela convicção que ele tem de que Deus fará cumprir todos os seus propósitos. Portanto, devemos estar firmes, constantes, devemos orar cada vez mais, devemos persistir na oração. Queridos, nós devemos ser uma igreja que ora, que clama, mas não somente isso, nós também devemos ser uma igreja que tem testemunho para contar. Nós devemos também ser uma igreja que sabe dizer para os poderosos dessa terra, para este mundo, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, porque Ele responde às nossas orações, e Ele faz cumprir os seus propósitos em nossas vidas. O Senhor é maravilhoso demais, irmãos. Nós temos essa convicção, ainda que a cada circunstância da nossa vida, a cada situação difícil, a cada momento difícil, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, queridos. Por isso Davi diz aqui: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, porque está focado, está colocado agora de uma forma que não é pelas forças humanas, mas é por causa da misericórdia de Deus que dura para sempre, é por causa do grande amor de Deus que dura para sempre. E portanto, nós podemos então render graças e dizer: Senhor, de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, render-te-ei graças, porque eu sei que os teus propósitos se cumprirão em minha vida. Deus responde às nossas orações, irmãos. Na vigília aqui, eu contei que em 2011, eu fui ordenado pastor. Naquele mesmo ano, eu fui convidado para dar aulas na instituição que eu sou até hoje, na Surama. Em 2011, eu ainda trabalhava na indústria farmacêutica. Portanto, eu trabalhava na indústria farmacêutica. À noite, eu dava aulas e pastoreava uma igreja. Em 2013, mudou muitas coisas na empresa, mais especificamente em 2014. E eu era horista. O que isso significa? Que um semestre eu ganho um tanto, no outro semestre eu ganho outro tanto totalmente diferente. E aí me chamaram então ali na época da Copa do Mundo, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo vibrando com a Copa do Mundo.
E eu fui chamado então pela minha coordenação e eles falaram: suas horas estão sendo reduzidas de 36 para 8 horas. Ou seja, eu me senti um desempregado. Falei: Senhor, estou desempregado agora. Como é que eu vou pagar minhas contas? A minha preocupação era: como agora eu vou pagar as minhas contas? Mas eu me lembro que naquele período, naquele momento, eu me lembro que por alguns dias eu me colocava de joelhos no meu quarto, e orava ao Senhor, e clamava ao Senhor, e buscava ao Senhor. E então decidi ir até uma instituição de ensino no Tatuapé. Cheguei nessa instituição, pedi para a menina ali, a recepcionista, para que ela me entregasse então o e-mail do coordenador do curso de publicidade e propaganda. Ela me entregou. Quando eu cheguei em casa, eu já mandei o e-mail com o meu currículo, e o sujeito me respondeu dizendo: prezado professor Carlos Eduardo, estamos mesmo precisando de um professor, as condições são essas. E aí ele colocou os valores, ele colocou as condições, e lá no final do e-mail, ele colocou assim: estas são as minhas condições, se você aceitar, está contratado. O homem me contratou por e-mail, ele não me ouviu, ele não sabia como era o meu rosto, ele não ouviu a minha voz, ele não conversou comigo, ele me contratou por e-mail. Eu falei: Senhor, queridos, qual foi o resultado disso? Na segunda-feira, eu cheguei até a empresa, conversei com ele rapidamente, ele pediu para que eu levasse então os documentos ao RH, passei 5 anos nessa instituição, saí porque eu quis, e nesse período que eu vivi ali, eu convivi com os meus filhos, porque eles se tornaram bolsistas daquela instituição, e foi um grande prazer. Imagina um pai ver o seu filho dentro da sala de aula, ou poder tomar o café com ele, conviver com ele, conversar com os meus filhos. Foi um período muito abençoado pelo Senhor, e eu o louvo por isso, como eu louvei ao Senhor, durante aqueles 5 anos que eu convivi naquela instituição, queridos. Deus é bom, irmãos, e Ele faz algo tão maravilhoso pela sua igreja, que Ele faz algo do qual nós não pensamos e não imaginamos, para a glória do seu nome, porque não é pelas nossas forças, não é por quem somos, mas é por quem Deus é, por causa da sua aliança e por causa dos seus propósitos. Que o Senhor seja louvado nessa manhã, e que todos nós possamos então erguer as nossas mãos e dizer: render-te-ei graças, Senhor. Render-te-ei graças, Senhor, render-te-ei graças, Jesus Cristo, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém.